Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Epifania do Senhor. O Evangelho desse domingo vai nos relatar que o nascimento de Jesus vai provocar sentimentos distintos nas pessoas, isto é, receberão esta notícia de formas diferentes. Uns vão se alegrar, outros ficarão indiferentes e outros se sentirão ameaçados. Veremos também que a pessoa de Jesus tem provocado hoje em nossos dias os mesmos sentimentos ocorridos naquela época. E qual será o sentimento que nos move nesse Natal? Alegria ou indiferença? Vamos à palavra. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide, informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho começa nos apresentando o cumprimento de uma profecia, que o nascimento do Messias aconteceria na cidade de Belém. Isto nos dá a entender que Deus sempre cumpre suas promessas. O que Ele diz será. O que Deus determinou para a sua vida, para a minha vida, acontecerá conforme nossa intimidade com Ele. Quando eu disse na introdução desse vídeo que o nascimento de Jesus provocaria sentimentos diferentes nas pessoas daquela época e também hoje nos nossos dias, eu explico agora. Percebemos isso na reação dos personagens do texto. De um lado temos os reis do Oriente, ou reis magos, ou simplesmente magos, nome dado pelos gregos aos sacerdotes e sábios persas, medos e babilônios, que se dedicavam ao estudo das coisas divinas e naturais, especialmente as ciências dos astros, e que normalmente eram sábios, chefes de aldeias ou de tribos. Portanto, magos seriam uma designação mais correta que reis. Todavia, como não sabemos exatamente se eram reis, não será errado se nos referirmos a eles como reis magos, ok? Aos magos em questão, a tradição da Igreja os identifica como Melquior, Gaspar e Baltazar. De qualquer forma,
Reis ou não, esses homens eram personalidades distintas e de respeito em suas comunidades. Esses 3 homens de grande posição social, ao saberem que a estrela que lhes apareceu no céu significava o nascimento de um personagem muito importante para a humanidade, que seria um rei maior que todos os reis, o que incluía eles mesmos, não se comportaram de forma indiferente, não tiveram inveja, tampouco se sentiram ameaçados em suas posições sociais, mas municiados de presente, seguiram a estrela para alcançar o quanto antes aquele que seria o Rei dos Reis. Queridos, o comportamento dos magos deve ser exemplo para nós hoje, pois eles não ficaram indiferentes nem se sentiram ameaçados por conta do nascimento daquele que seria o Rei do Universo, mas tomaram a decisão de o encontrar e o adorar, porque reconhecia em Jesus o cumprimento de uma profecia de alguém que reinaria o mundo de forma definitiva por determinação do Criador do Universo, que seu reinado seria um reinado de justiça e paz e que não teria fim. E seguindo a luz dos astros no céu, foram ao seu encontro. Caríssimos irmãos e irmãs, os magos seguiram com entusiasmo um sinal, ou seja, uma luz que anunciava o local onde o menino Deus se encontrava. Nossa atitude também diante da luz do Natal que brilha hoje é irmos com entusiasmo ao encontro de Jesus para o adorar também. Esse é um encontro esperado por Jesus, mas devo dizer, poucos realmente aceitam esse chamado de ir até a gruta do nosso coração para terem um encontro pessoal com Ele. A indiferença da existência do menino Deus no mundo de hoje o transforma num mundo sem paz, porque não aceitam o príncipe da paz. A indiferença do nascimento do Filho de Deus é uma recusa e uma afronta ao presente que Deus Pai nos concede ao nos dar seu Filho para nos salvar. Os reis magos vão até Jesus às pressas porque querem estar com Ele, quando muitos não querem estar com Ele e o rejeitam. Queridos irmãos e irmãs, foi isso que Herodes, nosso outro personagem, fez. Sendo ele também rei, se sentiu ameaçado com a presença do menino Deus e planejava eliminá-lo. Entendam, a riqueza e o poder cegam algumas pessoas e as impede de enxergar e perceber o amor de Deus por nós, manifestado no nascimento de seu Filho, que nos foi dado para nossa salvação. Irmãos e irmãs, o mundo hoje reage assim em relação a esse acontecimento. O nascimento de Jesus ainda tem causado esses sentimentos diversos no coração das pessoas. Umas aceitam com alegria, outras, porém, o rejeitam. E o que é pior, muitos são indiferentes à existência de Deus e seu amor por nós, manifestado ao enviar seu Filho ao mundo, se fazendo homem como nós. E quero que você entenda que a indiferença é muito pior em relação ao fato de não acreditar, porque não acreditar te torna morno e o morno Jesus diz que vai vomitar. O indiferente ou morno é aquele que fica em cima do muro e não toma decisão em nenhum sentido. É bom que se saiba, a indecisão não vai salvar ninguém, mas será motivo para a condenação de muitos. Termino esse vídeo deixando uma reflexão para você. Qual o seu sentimento em relação ao nascimento de Jesus? O que ele representa para você? Você tem se apressado a estar com ele? Tem agradecido a Deus por esse presente que nos deu enviando seu Filho ao mundo? Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considerem se inscrever no canal, acionar o sininho.
dá um like, comentar e compartilhar, mas só se for bom para você, ok? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.